Bom, deixa eu só retomar aqui um pouquinho, então, já que eu esqueci de colocar para gravar, né, para ficar uma aula completa para vocês, gravada, né? Então, a gente vai tratar aqui de transformadores reais, tá? E a diferença dele, então, em relação ao transformador ideal, é que no transformador ideal a gente considerou que a relutância era zero, as resistências nas bobinas eram zero, né? E a gente não tinha perda no núcleo do transformador e ainda todo o fluxo no transformador ideal ficava dentro do núcleo de ferro. Agora a gente vai considerar que parte dele se dispersa pelo ar. Então, a gente tem uma parcela aqui de fluxo de dispersão. Tá? Bom, então a gente vai trabalhar aqui as nossas equações de modo a gente pegar o nosso transformador ideal, o circuito equivalente dele, e então adicionar esses fatores não ideais ou fatores, né, que levam aí a eu não conseguir, então, transferir toda a potência do primário para a carga lá no secundário, né? Então, eu vou ter perdas tanto de potência ativa quanto de potência reativa nessa transformação, então, do primário para o secundário. Tudo bem? Bom, então vamos falar aqui do primeiro caso, é o fluxo de dispersão. Então, nem todo o fluxo, né, fica concatenado dentro do núcleo. Parte dele se dispersa. Tá? A gente vai ver como é que a gente vai incluir isso aí no nosso equacionamento. Além disso, nós temos o fato da resistência das bobinas, tanto do primário quanto do secundário, serem diferentes de zero. Tudo bem? Bom, vamos começar aqui, então, pelas perdas no núcleo do transformador, né? No ferro. Então, a gente tem dois tipos de perda. Perda por esterese e perdas por correntes parasitas, conhecidas também como correntes de Foucault. Tá? Bom, vamos falar das perdas por esterese. Então, a gente, no início, lá que a gente começou a trabalhar com o transformador ideal, a gente, então, viu que existe uma relação entre a densidade de fluxo magnético, B, com a intensidade de fluxo magnético, H. E eles se relacionam por essa constante aqui, né, que é a permeabilidade magnética do núcleo. Bom, se a gente for considerar que o nosso núcleo, então, fosse o ar, né, se uma dimensão não tivesse um núcleo de ferro, fosse o ar, esse I seria, aí a gente poderia considerar esse I um valor constante. Porém, como a gente tem um material que é um ferro, né, que ele, então, existe uma capacidade dele, ou seja, ele tem os domínios magnéticos e ele, então, chega uma hora que ele não tem mais linhas, não deixa mais linhas de fluxo passar por dentro dele. Então, a gente fala que ele saturou. Ou seja, imagine que o meu material, né, eu posso, então, vamos pegar uma barra de ferro aqui, ó, e ele é como se ele tivesse dentro do ferro, é como se tivessem pequenos ímãs, né? Vou colocar aqui norte e sul, todos aleatórios, né? Ou seja, todos composições aleatórias, de forma que, né, norte e sul, né? De forma que o meu fluxo resultante dentro aqui do meu material é zero. Tá? Então, esse aqui é o meu núcleo de ferro. Aqui, ó. À medida, então, que eu coloco, né, vou colocar aqui uma espira em torno dele.
e vou aplicar uma corrente elétrica nessa espira. Um I aqui. À medida que essa corrente, então, passa, ela, né, gera um campo magnético em torno da espira e ela vai tender a alinhar esses pequenos ímãs numa determinada direção. Então, ela vai alinhar o ímã que estava aqui, né, que estava roxo, né? Vai alinhar ele na direção do fluxo que ele está querendo produzir. Então, você vai usando a regra da mão direita, então o meu ímã está produzindo fluxo da esquerda para a direita. Ou seja, o que é isso? Quer dizer que eu tenho fluxo magnético, né, nessa direção. E voltando, né, e entrando nessa direção. Ou seja, agora eu estou, então, pegando esses meus pequenos ímãs, alinhando-os eles de forma que aqui fica norte e sul, né? Esse aqui também se alinhou com norte e sul. Esse também ficou alinhado, né? Norte e sul. Aqui também, esse outro já estava nessa direção, né? Norte e sul, né? Outros aqui, norte e sul. Tudo bem? Bom, então vocês percebem, só que alguns ainda ficam desalinhados, né? Então vocês percebem, quanto mais eu vou aumentando a corrente, mais pequenos ímãs desse aqui eu vou alinhando na direção, né, do fluxo que eu estou produzindo pela corrente. Bom, vai chegar uma hora em que o meu material não tem mais ímãs desse aqui para alinhar. E aí, o fluxo produzido aqui, né, parte do fluxo produzido pelo minha bobina aqui, vai ter que, no caso, peraí, deixa eu fechar esse núcleo aqui, para a gente dar um caminho para ele, né? Porque senão aqui ele tem um caminho para passar, só tem o ar para ele voltar, né? Então, aqui, se eu fechar esse meu caminho aqui, né? Vamos fechar esse nosso ferro. Deixa eu pegar o meu ímã aqui para baixo para desenhar melhor para vocês. Né? Espera aí. Então, desenhar melhor para vocês aqui. Eu vou fechar esse meu núcleo, né? Aqui até pode ter uma barrinha. Então, aqui todo o meu núcleo, né? Opa, aqui, aqui também. E aí, então, né? Aqui os meus ímãs ficaram alinhados, norte e sul, né? Toda a extensão aqui do meu material, do meu núcleo, né? Do meu transformador, tá? Bom, o que acontece quando eu começo a aumentar a corrente é que todos esses pequenos ímãs, que são os domínios magnéticos, já estão orientados, não tem mais nenhum para eu orientar. Agora, parte do meu fluxo magnético vai começar a passar pelo ar. Tudo bem? Parte vai passar agora por fora do meu material, ou seja, o meu material não aceita mais linha de fluxo, pode aumentar a corrente à vontade, e ele, então, não vai mais aceitar linha de fluxo, ou seja, não tem mais ímãs disponíveis para alinhar conforme você quer aqui, né? Conforme a corrente está exigindo. Então, pessoal, o nosso núcleo, nesse caso, é dito que ele ficou saturado. Ou seja, quando ele satura, então, o meu Mi, minha permeabilidade, para de ser constante e passa a ser função do meu campo H. Tá? Ou seja, vamos desenhar uma curva aqui. Então, vai acontecer isso aqui.
vocês. Então, aqui. Então, tem uma região que ele vai ali sendo linear, né? O meu fluxo aqui, então, eu vou desenhar, é o meu B, né? Vou pegar o módulo do B aqui e o módulo do H aqui. Então, aqui, região onde o Mi é aproximadamente aqui constante, né? Só que chega uma hora em que o meu núcleo para de aceitar, então, linhas de fluxo. E aí, nessa parte da curva, o meu Mi agora depende de H. Quanto maior for o meu H, mais o meu Mi vai ficando independente aqui do B. Ou seja, a relação entre B e H começa o B a ficar um valor fixo e o Mi começa a diminuir, tá? Então, nesse caso aqui, quando H aumenta, Mi começa a cair, ou seja, a permeabilidade do meu núcleo começa a cair. Ou seja, não tem mais lugar para ter ímãs aqui alinhados, não tem mais, saturei, tá? Ou seja, a minha permeabilidade caiu, não tem mais permeabilidade nenhuma. É como um papel, né? Que a gente vai molhando ele, né? Você vai secar, né? Um pano, você vai secar algum lugar que está molhado. Chega uma hora que o seu pano para de secar. O que aconteceu com ele? Saturou, né? A permeabilidade do seu pano caiu. Bom, sendo que H aqui, né, pessoal, ele é proporcional aqui à corrente e o V é proporcional à tensão induzida. Bom, só que quando eu estou aplicando uma corrente que é senoidal, tá? Uma corrente que é senoidal, o meu núcleo, então, vai chegar nesse ponto aqui saturado, só que vai chegar uma hora que a minha senoide, ela, então, começa a cair. Então, a minha corrente chegou no valor máximo, depois a corrente começa a diminuir novamente, né? E aí, o que acontece? Quando a corrente começa a cair, o meu núcleo, esses ímãs que estavam aqui alinhados, eles não ficam desalinhados na hora. Tá? Uns começam a desalinhar, mas outros ficam na mesma posição. Então, eu fico com um fluxo remanescente. Né? Quem já não pegou um ímã, né, um prego, né, e foi lá com o ímã, aplicou no prego, depois que tirou o ímã do prego, o prego ficou imantado. Né? Você vai lá, o prego começa a atrair outros metais. Então, isso é fluxo remanescente. Nem todos os pequenos ímãs voltaram a se desalinhar de uma determinada forma que o fluxo magnético fosse zero. Então, conforme a corrente vai caindo, eu chego aqui, quando a corrente é zero, eu tenho um fluxo remanescente. Tá? Ainda começa a diminuir mais a corrente, chega uma hora, então, que eu zero o meu fluxo, só que depois eu começo ainda a diminuir a corrente invertendo, é uma senoide ficando negativa. Né? Chego aqui, então, a um valor máximo, mínimo, máximo, negativo, né? E depois retorno. Né? Formando, então, aqui uma curva. Tá? Que a gente chama essa curva, então, pessoal, né? Essa curva aqui maior, a gente chama ela de curva de histerese. Ou seja, como esse efeito fica ocorrendo a todo o ciclo da senoide, que a corrente aumenta, passa o valor positivo, ela diminui, passa em zero, passa o valor negativo, depois de novo, de novo, de novo. Então, o que está acontecendo com meus pequenos ímãs aqui? Eles, uma hora, estão alinhados com o norte de um lado, depois eles têm que voltar, se desalinhar e depois alinhar para o outro lado, o norte, né? Depois voltar para o outro lado e ficar nessa repetição. Nesse processo, eu tenho aqui no meu núcleo, né? O que está acontecendo é como se os meus núcleos magnéticos se atritassem um com os outros. Né? Eu tenho um pertinho aqui, ó. Então, o que acontece aqui é que começa a haver aqui, né, dissipação de calor. Eu começo a dissipar calor, tá? E começo, então, a ter perda de potência.
né? E, ou seja, no tempo, se eu multiplicar pelo tempo, perda de energia. Então, essa perda, pessoal, ela é dada pela área da curva de Ceres. Então, a área dessa curva aqui, então a perda vai ser, então, proporcional, né, à área da curva de Ceres. Tudo bem? E a gente, como é uma perda de potência, vou colocar aqui perda de potência, vai se ter, né, perda de potência ativa, né, em forma de energia, em forma de calor, tá? Então, a gente vai ver que no circuito nosso, então, equivalente, a gente vai ter que colocar um resistor lá em algum lugar. Tudo bem? Para representar essa perda. Bom, essa é a primeira perda, perda por esterese. A segunda perda que a gente tem no núcleo é chamada perda por correntes parasitas. Então, 2.2 aqui. Perdas por correntes parasitas ou correntes de Foucault, né? Que foi lá o físico, né? O francês que estudou isso aí. Bom, o que é essa perda por corrente parasita, né? Se a gente for pegar o nosso núcleo, pessoal, eu vou pegar então aqui o meu núcleo. Imagina que eu vou pegar esse núcleo aqui e vou cortar ele ao meio. Tudo bem? Vou fazer um corte aqui e vou girar ele para eu olhar de cima esse corte, né? Então, fazendo isso, o que eu tenho é isso aqui, né? Então, vou ter uma perna aqui. Aqui a parte de baixo lá, né? Que eu estou olhando por cima aqui, né? Meu corte. Bom, o que a gente tá vendo aqui, né? Quando tem fluxo passando, as minhas linhas de fluxo, então, estão saindo aqui, né? Por exemplo, desse lado, e desse outro lado da perninha, ela está entrando. Bem, então, aqui é o meu fluxo magnético. Bom, pela regra da mão direita ainda, né? Que vocês já aprenderam em física, corrente passando, o que ela cria em torno dela? Desculpa, pessoal. O fluxo passando aqui, né? O fluxo está variando no tempo, tá certo? Eu tenho um fluxo aqui variando, ora ele está nesse sentido, depois ele começa a diminuir e inverte de sentido. Se eu tenho um fluxo variando aqui, né? O que eu tenho, e aqui é de ferro, meu núcleo, né? Meu núcleo é de ferro. O que eu vou ter aqui no meu núcleo, hein, pessoal? Com fluxo variando no tempo. O que vai surgir aqui? Bem, um campo elétrico, né? Ou seja, uma tensão induzida, né, Marco? Então, φ variando no tempo, tem um campo elétrico variando no tempo, ou seja, tem uma tensão induzida, né? Se o meu meio é um ferro, é um condutor, o que vai surgir aí por essa tensão induzida? O que essa tensão induzida vai fazer surgir no nosso núcleo? Uma corrente elétrica, perfeito. Então, o que eu vou ter aqui, né, no meu núcleo, é uma corrente elétrica que circula aqui dentro do meu núcleo, né? Tanto desse lado quanto desse outro lado aqui, tá?
Opa, vem para cá, tá certo. Então, pessoal, essa corrente que fica circulando no núcleo, ela está dentro do núcleo de ferro. Eu tenho acesso a ela, não consigo medir ela, não consigo usar ela para nada. Ela simplesmente fica lá girando aqui no meu núcleo e corrente elétrica passando. E meu ferro, ele não é um condutor perfeito, ele tem uma resistência elétrica. Corrente, então, passando uma resistência elétrica, eu tenho, então, perda de potência ativa, né, por efeito Joule. Ou seja, essas correntes aqui estão produzindo aquecimento no núcleo, né? Ou seja, elas estão produzindo esse aquecimento, então, se resume, né, em perda de potência ativa também. Bom, o que eu posso fazer para tentar resolver, em parte, né? Não dá para resolver tudo, mas para minimizar esse problema, hein, pessoal? O que vocês fariam para tentar minimizar esse problema? O fluxo eu não consigo reduzir, tem que ser esse um mesmo aí, porque depende da minha transformação, né? Agora, o que eu posso fazer, então, no núcleo de ferro de forma a aumentar a resistência elétrica desse núcleo de ferro, de forma a eu diminuir o valor dessa corrente, né? O que a gente pode fazer aí? Então, vem a pergunta, né? O que podemos fazer para diminuir a corrente parasita? Diminuir o valor dela, né? Como que a gente faz? Alguém tem alguma ideia? A resposta é aumentando a resistência elétrica do núcleo. Como que a gente faz isso? Ou eu troco de material, e não vai ser o caso, vou ter que usar esse material, que é um material bom magneticamente. O que eu posso fazer, então, com esse material para aumentar esse valor de resistência elétrica dele? Aumentar a temperatura? Podia aumentar, mas aí eu vou ter que gastar energia com uma fonte de calor, né? Qual que é outra solução? Isso aí, Vinícius, diminuir a seção transversal. O problema é que eu tenho as linhas de fluxo, né? Ah, e aí o que acontece é que eu vou saturar o meu núcleo mais rapidamente, né? Lembra a relutância? Relutância, ela era, né, que a gente calculou, comprimento pelo μ vezes área. Se eu diminuo a seção transversal, eu aumento a relutância e diminuo o meu fluxo elétrico. Diminuindo o meu fluxo, eu diminuo a capacidade de transformação. Mas o que eu posso fazer para diminuir, enganar essa corrente, para ela achar que ela está vendo uma seção transversal menor? O caminho é por aí. Mas como que eu faço para enganar essa corrente para ela achar que ela está enxergando uma seção transversal menor? Alguém tem mais alguma ideia? Como que a nossa corrente pode enxergar isso?
Então, eu vou dar uma ideia aqui para vocês. A solução encontrada, né, foi fazer a laminação do núcleo. O que é isso? Vamos pegar aqui uma cópia aqui do nosso núcleo para não ficar muito poluído o desenho. Olha só a ideia que o pessoal teve. O pessoal teve a seguinte ideia. Bom, se a gente não pode mexer na área, né, para o fluxo, mas eu posso fazer a corrente enxergar que a área foi diminuída, o que eu vou fazer é laminar, transformar esse meu núcleo, recortar ele todinho assim, ó. Deixa eu apagar aqui primeiro o desenho da corrente. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Então, para desenhar partes que ficaram apagadas. Então, a gente vai laminar o núcleo, pessoal. Ou seja, fazer o meu núcleo ser composto por várias lâminas pequenininhas. Tá? Vou constituir o meu núcleo por essas lâminas. Desculpa o desenho torto aí, tá? Bom, então, fazendo isso aí, né, eu vou fazer isso para os dois lados, obviamente, né, para todo o meu núcleo, né, ele vai ficar, então, todo laminado. Então, isso aqui são as lâminas de ferro. Então, eu vou pegar várias chapinhas de ferro laminadas e vou conectar, grudar uma na outra. Entre camadas, entre lâminas, eu vou colocar uma resina, que ela é uma resina isolante. Tá? Então, entre aqui as barrinhas, então aqui, se eu pegar entre essa chapinha e essa, eu vou colocar uma resina isolante. Tá? Agora, olha só o que vai acontecer. O meu fluxo vai passar normalmente, para ele não mudou nada. Ele vai passar pelo ferro aqui, vai ter a mesma quantidade de ferro para ele, ele vai passar normalmente aqui. Né? Minhas linhas de fluxo estão passando normalmente aqui. Agora, a corrente elétrica, ela só sobra essas pequenas areazinhas aqui para ela passar. O efeito disso, pessoal, é ter uma resistência elétrica elevada. Ou seja, o que eu fiz? Resistência era igual a resistividade vezes comprimento por área. E o que eu fiz aqui com a corrente? Diminuí a área para ela. Aumentei muito a resistência elétrica. Tudo bem? E aí aumentei, então, a resistência elétrica e agora minha corrente, como V igual a RI, o V, a tensão induzida, é a mesma, o R aumentou, logo a corrente tem que cair, para manter o mesmo V. Tá claro, pessoal? Como é que funciona a laminação para diminuir o efeito? Entenderam? Legal, Pedro. Legal, legal. Bom, então a gente vai ter que incluir aqui, pessoal, da perda no núcleo, nesses dois tipos de perda no transformador. Perda no núcleo, parasita mais corrente parasita mais perda por esterese, né? A gente vai chamar essa perda total, né? Então, eu vou ter uma perda total no núcleo que muitas vezes o fabricante coloca, porque é difícil separar elas, né? Então, coloca junto, como se fosse perda total no núcleo, vai ser a soma da perda por esterese mais a perda por
Foucault, de parasita. Tá? E isso aqui, para a gente, então, vai ser representado como uma resistência elétrica, que eu vou chamar aqui Rn. Tá? Então, aqui uma resistência, e a gente vai incluir ela lá no nosso circuito equivalente daqui a pouco. Resistência elétrica representando as, né, perdas por histerese e Foucault. Tudo bem? Bom, então essas eram as perdas, né, que a gente tem no núcleo. Agora, pessoal, vamos ver o efeito de outras duas perdas, de outros dois problemas que acontecem com o transformador real, que é a dispersão do fluxo e a resistência das bobinas, resistência elétrica das bobinas, serem diferentes de zero. Então, vamos começar, vamos voltar aqui, lá no nosso núcleo, né, no nosso transformador. Está aqui o nosso núcleo. A gente calculou, né, na aula passada, a seguinte expressão, então, para o fluxo magnético. Né? A gente calculou que o fluxo magnético, eu vou falar aqui das outras, tá? Porque eu vou falar, então, do desenvolvimento, né? Do circuito equivalente do transformador real. Que aí, assim, a gente tem que incluir as outras perdas. Então, vimos, né, que o fluxo gerado no núcleo era igual a N1, né, N1 e 1, né, vou colocar no tempo aqui, menos N2 e 2 sobre a relutância. Né? Esse R diferente aqui. Então, esse R aqui é a relutância, tá? Não é resistência. Relutância do núcleo. Bem? E a gente viu que o fluxo magnético produzido, né, no interior do fluxo de ferro era isso aqui. Bom, então, o fluxo concatenado, ou seja, aquele fluxo que passa dentro, né, da bobina, ou a bobina primária, com a bobina do primário, vai ser, né? Vou chamar ele aqui de lambda 1. Lambda 1 vai ser o quê? Eu vou multiplicar essa expressão, né? Aqui de cima, ou seja, eu vou pegar, além do fluxo total aqui concatenado, N1 existir, mais uma parcela de fluxo que eu falei para vocês aqui, que é o fluxo disperso. Né? Vamos voltar aqui, ó. Então, esse fluxo disperso que está aqui, né? Ele só concatena a bobina N1, né? O bobina do primário. Essa linha não passa pelo N2, né? Ele passa inteiramente aqui, só, né, na bobina N1. Né? Então, aqui eu tenho o fluxo disperso. Tá? É o fluxo de dispersão aqui. Quantas vezes que a minha bobina abraça, concatena esse fluxo? Ele concatena esse fluxo N uma vez. Logo, o fluxo, então, concatenado, que é a multiplicação do número de espira vezes o fluxo magnético. Então, o fluxo concatenado é quantas vezes a minha bobina abraça o fluxo magnético que está passando por ela.
Então, ele tem mais aqui um φ de dispersão da bobina do primário. Primário eu estou chamando de 1, tá, pessoal? Bom, substituindo, então, aqui o φ, né, nessa expressão, eu vou ter que λ1 vai ser igual, então, a N1 ao quadrado, né, sobre a relutância, vezes I1, menos N1, N2, sobre a relutância, vezes 2, né, mais N1. Aí, olha só, o meu fluxo disperso, pessoal, nada mais é do que N1, né, vezes I1, dividido pela relutância agora do ar. Então, esse é N1 ao quadrado, dividido pela relutância do ar, tá? Vezes I1. Então, só para colocar aqui, ó, fluxo disperso 1 é N1 I1, a força magnetomotriz, né? Só que ele tem que vencer a relutância do ar e não do núcleo de ferro, para ele se estabelecer. Tudo bem? Tá claro que essa expressão, pessoal? Tá claro para todo mundo? Por que ela ficou desse jeito? Tudo bem? Bom, então, continuando aqui, o que a gente vai ter aí? Que, pela lei de Faraday, Faraday-Lenz, né? Vamos colocar o Lenz aqui, né? Eu vou ter, então, que a tensão induzida, V1 de T, é igual a derivada do fluxo concatenado no tempo. Então, o que o Faraday-Lenz descobriu? Que a tensão induzida é igual à taxa de variação do fluxo magnético concatenado com a bobina. Tá? Como a gente está trabalhando com fasores, né? A derivada da minha corrente aqui no tempo, como é uma senoide, seno de ômega t, então vai, ou cosseno de ômega t, né? Vai, quando eu derivar, vai aparecer o ômega para fora, né? E aí a gente transforma em fasores, né? Como a gente vem trabalhando. Então eu vou ter, já passando aqui para fasor, né? Então em fasores, eu vou ter então que meu V1 ponto, deixa eu colocar aqui embaixo na expressão, para ficar uma página maior. V1 ponto vai ser igual a J ômega, né? N1 ao quadrado pela relutância do ar, vezes o fasor da corrente 1, mais J ômega, aqui vai vir N1 ao quadrado, sobre a relutância aqui do ferro, né, do núcleo, vezes I1 ponto, menos, né, J ômega, N1, N2, sobre a relutância aqui do núcleo, vezes 2. Isso aqui é a tensão induzida produzida pelo núcleo. Só que a minha tensão, né, lá na entrada da minha bobina, pessoal, pela segunda lei de Kirchhoff, né, essa tensão que eu estou calculando aqui, né, ela tem ainda uma parcela que é a queda de tensão, a resistência da bobina, né? Então eu tenho que somar aqui com essa tensão mais o R, a resistência da bobina, R1 e 1, tá? Então essa parcela aqui é por causa da resistência elétrica da bobina, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar essa expressão e olha só o que ela vai transformar. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui
por isso que eu deixei um espaço, por N1 e dividir por N1. Né? Como apareceu N1 ao quadrado em todo mundo aqui, eu vou dividir por N1, multiplicar e dividir por N1. Tá? Aqui eu não estou mudando nada na minha equação, né? Fazendo isso. Só que eu vou ficar com uma expressão agora que vai ser a seguinte. Vai ficar, então, que V1 ponto vai ser igual a J. Olha só que interessante. Isso aqui, pessoal, é ômega vezes N1 ao quadrado por relutância é indutância. Tudo bem? É a indutância de dispersão, chama de LD aqui, ó. Então, ômega XD é igual a reatância de dispersão, que a gente vai chamar, da bobina 1. Então, é o XD1. Tá? Então, vai ficar aqui JXD1, reatância de dispersão, vezes 1, mais J, ômega N1 ao quadrado sobre R, esse N1 ao quadrado pela relutância do ferro, é a reatância do ferro. É a reatância magnetizante que a gente chama. Vamos chamar de X1 aqui, ó. Né? Então, essa parcela aqui é ômega vezes X1. N1 ao quadrado pela relutância, esse X1 é a reatância, vamos dar um nome para ela, reatância de magnetização do núcleo. Tudo bem? Estou dando nome aqui para os bois, né? Então, aqui vezes em 1 ponto. Menos. E aqui agora vai ficar menos J. Se eu pegar aqui N1 ao quadrado sobre R, vai aparecer o X1 novamente, né? Então, vamos escrever ele aqui de novo, para ficar mais claro. Aí, J é ômega, quer dizer, ômega N1 ao quadrado sobre a relutância vezes N2 por N1 vezes N2 ponto, né? E aqui mais o R1. Tudo bem? Bom, essa parcela aqui, pessoal, apareceu de novo aqui o X1. Né? Então, olha só. Então, vai ficar V1 ponto igual JXD1 e 1 mais aqui. Vou colocar em evidência, né? Já que apareceu o X1 aqui também, né? Vou colocar em evidência JX1 vezes I1, né? Menos, se eu for observar aqui, N2 por N1, né? Aqui é 1 sobre A. Na verdade, o A era a nossa relação de transformação, N1 por N2. Aqui apareceu o inverso. Então, veja bem aqui, apareceu I2 sobre A. Ou seja, a corrente lá do secundário refletida no primário. Não é verdade? Então, essa é a primeira expressão que a gente obtém, né, do nosso transformador, visto, né, uma parcela aqui, a corrente lá do secundário vista pelo primário. Então, vamos aguardar ela um pouquinho aqui, que a gente vai ter que fazer agora do outro lado. Os mesmos cálculos que a gente fez, só que agora para bobina lá do secundário. Então, vamos lá. Então, agora, para o secundário, né, eu vou ter, então, que o fluxo concatenado lá no secundário
vai ser N2 vezes φ, tudo bem? O fluxo está passando lá. Só que veja bem aqui, em vez de ser mais o fluxo de dispersão, vai ser menos N2 vezes o φ D2. Né? Esse 1 aqui era N mais N1 φ D1. Esse aqui é menos N2 φ D2. Por quê, pessoal? Opa, verdade. Olha isso. Mais R1. Obrigado. Obrigado, Marco. Vamos deixar ele aqui, a gente vai usar daqui a pouco, todo mundo. Por que que aqui o fluxo de dispersão, né, ele está subtraindo do fluxo mútuo entre os dois? Entre o N1 e N2, ou seja, aquele fluxo que está passando no núcleo e que concatena, passa pelas duas bobinas igualmente, né? Que é o φ. Por que que esse φ D2 está subtraindo aqui, nesse caso? Não somando igual lá do lado da bobina 1. Vamos olhar aqui de novo? Olha lá. Aqui, pela regra da mão direita, o meu fluxo da bobina, produzido pela bobina 1, está na mesma direção do fluxo, né, que eu considerei aqui, né, do fluxo φ. Então, ambos estão todos na mesma direção, o φ D1, né, e o fluxo φ estão na mesma direção. Já no lado secundário, como ele é o local que eu estou colocando lá a minha impedância, né, então aqui, se a gente observar, meu fluxo está nessa direção, né, e o meu fluxo de dispersão, pela regra da mão direita, como o I2 está saindo, ele está contra, né, o meu fluxo aqui, φ, né? Então, olha só, ele está aqui para cima. Tudo bem? Então, ele está contrário do fluxo φ. Lembra? Era do ponto lá que a gente falou que era da enrolamento subtrativo. Né? Então, aqui ele está contra. Ele produz um fluxo aqui, φd, também que vai ser contra o meu φ. Tudo bem? Bom, aí, voltando aqui, né? E eu vou ter, substituindo a expressão do φ aqui também, eu vou ficar, então, com lambda 2 igual a N2, N1, né? Pela relutância do núcleo vezes I1 menos N2 ao quadrado pela relutância do ar. Opa, pela relutância primeiro aqui, né? Vezes 2. Bem? Menos N2 ao quadrado pela relutância do ar, vezes 2. Aí eu vou calcular a tensão induzida. Lá na bobina 2, né? Já em fasores aqui, ó. Na verdade, a tensão induzida já descontado, na verdade, a tensão no final já da bobina, tá? Então, porque eu vou colocar aqui a resistência elétrica também. Então, vai ficar V2 ponto, né? Vai ser, então, J ômega N2 N1 sobre a relutância vezes o I1 ponto, né? Menos J ômega N2 ao quadrado pela relutância vezes 2 ponto, menos J ômega N2 ao quadrado
pela relutância aqui do ar, vezes I2, aí menos R2I2. E por que menos aqui? Porque eu estou pegando a tensão já na saída, a tensão líquida, na saída da minha bobina. Essa tensão aqui, ó. Então, eu estou pegando a tensão induzida menos a queda de tensão que vai ter, eu vou ter essa tensão aqui na saída. É a tensão lá já na saída disponível para eu ligar a minha carga. Tá? Bom, aí eu vou multiplicar, nesse caso aqui, como a expressão anterior, eu obtive ela em relação ao primário, eu vou refletir, então, essa minha expressão que está lá do lado do secundário, né, que é V2, para o primário. Eu vou fazer isso multiplicando a expressão pela relação de transformação. Então, vamos multiplicar aqui, ó. Então, multiplicando os lados por A, né? Esse A aqui, o A é o nosso relação de transformação, né? N1 por N2, tudo bem? É o nosso A aqui, ó. Então, vai ficar A vezes V2 igual a J ômega N1 ao quadrado sobre a relutância do ferro, lá do núcleo, vezes I1 menos J ômega vezes N1, N2 pela relutância, vezes 2, menos J ômega vezes N1, N2 pela relutância do ar, vezes I2, tá? Menos, opa, que estou esquecendo, peraí, deixa eu colocar aqui um total, eu já ponho aqui, menos A vezes R2 e 2. Só que aqui, né, faltou aqui multiplicado. Vai ficar multiplicado e dividido por N1. E aqui eu vou multiplicar e dividir por N1. Tudo bem? Bom, quando eu faço isso, pessoal, multiplico ali e divido por N1, eu vou ajeitar essa minha expressão de modo a ficar, então, com... Vai ficar J. Então, aqui, ó, ômega N1 ao quadrado relutância é o nosso X1. Nosso reatância magnetizante. Menos, eu vou colocar em evidência, né, que vai surgir daqui, ó, I2 sobre A, menos J ômega N1 ao quadrado pela reatância do ar, vezes I2 ponto sobre A, menos A ao quadrado, aí que eu esqueci de alguma... Ah, não, esqueci não. Se for ao quadrado, vezes R2, pessoal, eu vou multiplicar e dividir por A aqui, tá? Então, vai ficar A ao quadrado e 2 sobre A. Tudo bem? Bom, mas veja bem uma coisa aqui, né? Se eu pegar e essa expressão aqui, ó, né, que apareceu aqui, estão explicando I2 sobre A, né? Se eu for observar aqui,
e fazer, pegar esse n1 ao quadrado aí, e multiplicar e dividir por n2 ao quadrado, eu posso, né? Peguei aqui, multipliquei e dividi por n2 ao quadrado, eu vou ficar, então, com... Vou escrever tudo de novo aqui, ó. AV2 igual JX1 vezes I1 ponto menos I2 sobre A, menos... Então, aqui, quem vai ficar? Ó, N1 ao quadrado por N2 ao quadrado é A, né? É a relação de transformação ao quadrado. Isso aqui, ó, é A ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar... E o N2 ao quadrado, pela redutância do ar, é o reatante de dispersão no secundário. Tudo bem? Então, daqui ainda, ó, a gente vê que N2 ao quadrado sobre R ar é, né, vezes do ômega, né? É a reatância de dispersão do secundário, por XD2. Então, eu vou ficar aqui, colocando já o A ao quadrado em evidência, vai ficar R2 mais JXD2 vezes I2 ponto sobre A. Bom, essa aqui é a segunda expressão que a gente obteve lá do secundário. Ela foi um pouquinho mais chatinha de se obter, né? Mas vamos interpretar, então, essas duas equações. Eu vou até copiar a expressão aqui de cima, ali para baixo, para a gente poder interpretar elas e transformar elas no circuito equivalente. Copiei aqui e vou colar aqui, só para a gente ver. Bom, dessas duas expressões aqui, pessoal, então, aqui, expressão 1, copiada por conveniência. Bom, se a gente for observar essas duas expressões, o que a gente pode dizer, hein, pessoal, em termos de circuito? O que vocês me dizem dela? Vê se vocês concordam comigo. Eu vou desenhar o circuito aqui e ver se esse circuito respeita essas duas expressões. Vamos lá. Olha só. Então, a primeira expressão está dizendo o seguinte. Eu tenho uma corrente I1 passando por uma reatância de dispersão e tenho uma corrente I1 passando por uma resistência R1. Tá bom, então vamos colocar aqui. R1 e aqui o JXD1. Né? Então, eu quero colocar aqui a corrente em um ponto passando aqui. Ah lá. Bom, o que mais que a gente tem aqui na expressão 1? Aqui na expressão 1, está me dizendo ainda o seguinte, que o meu I1 passa por uma reatância X1, mas ela não passa sozinha, ela passa sendo subtraída por I2 sobre A. Então, aqui, pela primeira lei de Kirchhoff, eu vou fazer o seguinte, o meu X1, então, ó, parece isso aqui, JX1, né, que parece um nó, né, da primeira lei de Kirchhoff, chegando em 1 e saindo do nó, né, I2 sobre A. I2 sobre A. Vai dar essa corrente aqui. Olha isso. Né, ó. Isso aqui, eu posso falar que é igual a uma corrente que está saindo aqui, né? Vou chamar de IN aqui, ó. IN. Então, IN é igual a quem?
é igual a I1 menos I2 sobre A. É essa corrente aqui. Bom, então essa primeira expressão me disse isso aqui. Né? Olha lá. E aqui a tensão V1. É ou não é, pessoal? Concordam comigo? Que essa primeira expressão é esse circuito aqui? Quem não concorda? Alguém não concorda? Alguém está com dúvida? Bom, então vamos olhar a segunda expressão. A segunda expressão, ela vem lá pelo secundário, né? Então, o que que diz ela? Só que tá, ó, se a gente for ver aqui, ela vem secundário, mas ela está refletida ao primário, né? Lembra lá, refletir ao primário, multiplicar por tensão, pela relação de espiras, né? Bom, ela vem daqui de trás, então. Ela vem por aqui. Vou começar de trás para frente. Então, aqui está o meu A vezes V2 ponto. Vamos ver se ela se une a esse pedaço do circuito. Né? Vamos ver aqui. Ó. Então, no AV2, está falando o seguinte aqui, que o I2 sobre A tem que passar pela R2 e pelo JXD2, mas refletido ao primário, que é o A ao quadrado. Então, olha só aqui. Ela vai ficar, eu não sei, como o I2 sobre A tem que passar, logo ele tem continuado aqui. Ó. É aqui que ele está. Aqui, uma resistência. Então, aqui vai ser A ao quadrado vezes Jx de 2, e aqui vai ficar A ao quadrado vezes o R2. O que mais que ele tem aqui? A expressão 2. Ele está falando aqui que tem uma parcela aqui que vai ser o Jx1 e 1 menos 2 sobre A. Olha, apareceu também na primeira expressão, apareceu na segunda. Opa, então eles se conectaram. Eles se conectaram através dessa expressão aqui, ó. Olha só, a conexão entre as duas é isso aqui. Né? Olha lá. E aí, pessoal, então vamos ver aqui se deu certo a expressão. Então, a corrente aqui vai ficar, né, o AV2 vai ser a tensão sobre o X1 e 1 menos 2 sobre A, ok, tá aqui, menos, só que aí tem uma queda de tensão, então aplicar a segunda lei de Kirchhoff, então vai ficar, o AV2 aqui vai ser menos para mais, essa tensão aqui, Jx1 vezes 1 menos I2 sobre A, mais para menos A ao quadrado JxD2, menos ao quadrado R2, mais para menos AV2. Passando um AV2 para o outro lado igual, aí bateu. Tudo bem? Então, esse circuito aqui é o circuito equivalente do transformador real. Quem que está faltando eu colocar aqui, hein, pessoal? Para ficar completo mesmo. Deixa eu chamar isso aqui, ó. Só para tensão induzida aqui, ó. Refletido lá no primário. E1. Então, a tensão aqui é E1. Hein, pessoal? O que está faltando aqui?
para ficar completo. Hein? Faltou a resistência lá que representa as perdas do núcleo, né? Então, X1 aqui, ó, ele representa a magnetização do núcleo. A resistência representa a perda do núcleo. Logo, eu vou representar essa resistência, como ela é a resistência que a gente colocou, a perda do núcleo esterese é proporcional ao fluxo magnético, né? Que é produzido aqui, está sendo representado pelo X1. E ele é também, né, esterese, e por corrente parasita de Foucault, que é produzido, né, pelo fluxo magnético também, né, e está representado aqui por X1. Então, eu vou colocar aqui, ó, em paralelo, então, vou pegar esse M aqui, ó, né, vou deixar aqui para cima, eu vou colocar em paralelo aqui, o Rn. E agora eu vou colocar aqui, então vai ficar aqui o IN, corrente, então, magnetização, o IN está aqui, né? Aqui está a corrente aqui de perda, né? Vou chamar de I, uma de R aqui. E aqui vou ter, então, a minha corrente total aqui, né? E vou chamar aqui I, M e MR. Pronto. Tudo bem? Claro, pessoal. Vou dar um nome melhor aqui, ó. Eu vou chamar essa corrente aqui dentro, que vai passar no X1, de I de excitação do núcleo. I de excitação. I magnetização, eu vou chamar aqui em cima o IM para bater aqui com I1 menos o I2 sobre A. Tudo bem? Tá certo? E aqui eu vou chamar de IR. Pronto. Então, o I de magnetização, na verdade, vai ser a soma do I de excitação do núcleo mais o I, que representa aqui as perdas por esterese do Foucault. Esse cara que queria chamar, deixar isso como X1 mesmo. Tudo bem, pessoal? Ou posso chamar de X1, ou vocês vão ver o fabricante, vem chamar de X1 aqui, ó, chamar de XM. Tudo bem? Então, esse X1, XM aqui, na verdade, é o nosso X1, tá? Chamar de XM aqui para ficar de acordo aí com os diagramas que vocês vão encontrar na literatura. Pessoal, esse é o circuito equivalente do transformador real com o secundário refletido ao primário. Se eu quiser agora incluir o transformador ideal aqui, né, e passar o secundário novamente lá para o lado dele, né, eu posso voltar. Então, incluindo o transformador ideal, né, o que eu vou ficar vai ser com essa expressão aqui. Quer dizer, com esse circuito aqui. R1, JXD1,
Aí aqui, vou ficar com Rn. Opa. J, Xn. Tá? Aqui, então eu tenho meu V1, entrada transformador. Aqui eu tenho o meu I1, né? Aqui eu vou ter o meu IN, né? Aqui, então, vai vir o transformador ideal, né? Só para a gente não perder aqui a expressão, eu vou colocar aqui, então, o E1, né? Que é aquela parte da expressão, essa tensão aqui, né? Ó, que a gente marcou aqui, né? Essa é a tensão E1, né? Então, é que era a tensão em cima do ramo, em cima desse ramo aqui. E aí, aqui vem o transformador ideal. E aqui vem o que está lá no secundário, né? Que era o JXD2 e o R2. Pronto, é isso aqui que está no secundário. Aqui, então, como eu passei para o secundário, o E1 vai aparecer aqui um E2. E, na verdade, é o E1 dividido por A. E aqui vai aparecer o I2. Tudo bem? E aqui no final de tudo, o V2. Aqui um pontinho, né? Representar eles. E aqui a relação, né? É N1 para N2. Então aqui é o transformador ideal. Então tá aqui, ó. Então, nessa parte aqui. Transformador ideal. Ufa, né? Mas aqui, circuito equivalente completo do nosso transformador. Então, o que foi incluído aqui no transformador ideal? Do lado primário, foram incluídos um ramo que representa o núcleo, que a gente vai chamar aqui de ramo magnetizante. Então, esse aqui é o ramo magnetizante, né? Aqui representa a resistência, né? E o fluxo de dispersão, então R1 é a resistência elétrica da bobina do primário. XD1 é a reatância de dispersão do fluxo no primário. Aí, do lado do secundário, o que tem lá do lado secundário transformador ideal? Foram incluídos uma resistência R2 e uma reatância de dispersão 2. Então, do lado secundário, R2 é a resistência do, resistência elétrica da bobina
do secundário. E o XD2 é a reatância de dispersão do fluxo no secundário. Tá? RM aqui, a gente já falou o que é, eu vou reescrever aqui só para fazer esse resumo. Então, é a resistência que representa as perdas por Esterese e Foucault no núcleo, e o Xn, né, que na verdade era lá o nosso X1, né, as nossas expressões, é a reatância indutiva, né, que representa a magnetização do núcleo do transformador. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, que eu vou ter agora, né? Cuidado, agora eu vou ter aqui um ponto linha aqui, né? É o I2 sobre A, tá certo, pessoal? O I2 sobre A é esse aqui agora, ó. Esse linha aqui, se eu repassar o I2 para cá, né? É o I2 vale I2 sobre A também. Tudo bem? Ó. Esse linha que está aqui é o I2 sobre A. Tudo bem? Aí ele transforma aqui com o transformador ideal e vira em 2. Pessoal, tá claro? Ficaram com dúvida em alguma parte? Tudo bem? O que a gente precisa saber aqui? É o que representa cada parte aqui do nosso circuito equivalente. Então, saber que o R1 representa a resistência da bobina, que o XD1 representa a reatância de dispersão, que o RM e o JXM representam aqui o ramo magnetizante, né? Que o RM, então, é a resistência que representa as perdas por esterese Foucault lá no núcleo, que o XM é a reatância que representa o fluxo, né, magnetização, é o fato da relutância do núcleo no C0, que XM apareceu, né? E aqui eu tenho o transformador ideal, onde então as transformações acontecem, né? E que o XD2 é a reatância de dispersão lá do núcleo, quer dizer, da bobina lá do secundário, e que o R2 é a resistência da bobina do secundário. Tudo bem? Aqui, então, vai ligada a minha fonte, e aqui no V2, nesse terminal, vai ligada a minha impedância, que é a minha carga. Quer passar tudo para o primário? Multiplica as impedâncias todas que tem aqui por A ao quadrado, né? Por N1 por N2 ao quadrado, multiplica as tensões aqui por A, né? Que é o N1 por N2, e volta e vira um circuito desse tipo aqui. Tudo bem? Esse que a gente chamou de I1' aqui, ó, lá no circuito de baixo. Até deixar desenhado aqui. Tá joia, pessoal? Então é o seguinte, na aula que vem, a gente vai resolver um exercício, tá? Um ou dois, né? Sobre transformadores, vamos ver que tempo que der, a gente resolve mais de um exercício relacionado aqui, então, a transformador real, né? Para vocês, então, assimilarem bem essas expressões, assimilar bem esse circuito equivalente, né? Ver valores numéricos também, né? Isso é importante. E, para a nossa aula de exercício,
eu vou pedir para vocês, então, com base nessa teoria, revisar ela e tentarem já resolver exercícios, tá? Que estão na lista, que tem lá no Moodle. Tudo bem? E também material que vocês acham na internet, né? Que tem já apostilas, tá? Importante a gente vir para a aula que vem com esses conceitos aqui revistos para a gente poder fazer um exercício mais efetivo, né? Para vocês conseguirem aí acompanhar de maneira mais efetiva a resolução do problema. Tá certo, pessoal? E aí a gente para por aqui hoje, que faltam 10 minutos para acabar a aula e não adianta começar o exercício agora, tá? Tudo bem? Combinado? Valeu, pessoal. Obrigado. Vou colocar a aula de hoje lá no Moodle, tá? Tanto a nota de aula quanto o vídeo, tudo bem? E amanhã, laboratório 6 aí, né? Para a turma 1. Obrigado, pessoal. Até a próxima.